Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a mesa diretora, vice-prefeito Aldo Packer, secretários municipais, ex-vereadores, diretores e toda a comunidade de Rio Negrinho. E eu venho aqui hoje, por respeito a essa nossa comunidade, por respeito a cada cidadão rionegrinhense que acredita na verdade, que acredita no caráter e na seriedade das pessoas. Por isso, essa Casa Legislativa é o local apropriado para vir aqui fazer com seriedade uma explanação da forma como nós recebemos a cidade de Rio Negrinho e da forma como está a cidade de Rio Negrinho 4 anos depois. Venho trazer a verdade, porque em 2009, recebi uma cidade com quase 5.000 desempregados. Empresas fechando as portas, a população indo embora. O comércio se via vítima de todo tipo de órgão público que não podiam vender isso, não podiam vender aquilo, as empresas penalizadas, sofrendo nas mãos dos órgãos que deveriam fiscalizar, mas puniam. Essa era a cidade que nós recebemos. E venho aqui também porque, infelizmente, para justificar o injustificável, aquilo que prometeram e não vão conseguir fazer, estão tentando achar culpados, e já dizia um velho ditado: quem tem competência arruma soluções e dá jeito, quem não tem arruma desculpas e culpados. Por isso nós viemos aqui para trazer um retrato do emprego em primeiro momento. 2007, senhores, Rio Negrinho perdeu 756 empregos com carteira assinada. 2008, perdeu mais 604 empregos com carteira assinada. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que está no site do Ministério do Trabalho. Janeiro de 2009, quando eu sentei na cadeira de prefeito, Rio Negrinho perdeu mais 715 empregos, com o fechamento da Maciça, CAP, Buscar, Irani, todos que vinham à bancarrota, e mais outras que quebraram depois. Esta era a cidade que eu recebi. Esta era a cidade que recebemos. E para surpresa nossa, nem tanta surpresa, porque já vínhamos acompanhando pela imprensa na época, recebemos a incumbência de cumprir um contrato assinado pela administração anterior, que corroía R$250 mil nos cofres públicos por mês, para pagar um empréstimo, um financiamento de R$10 milhões, para ser mais preciso, R$9.990.000 junto à Caixa Econômica. Desses valores, nós pagamos mais de R$8,5 milhões de juros, amortização do capital e contrapartida do poder público. R$8.600 e poucos mil, para ser preciso. Mais 1 milhão e pouco de dívidas pendentes da legislatura passada. Totalizava, senhores, R$10.100.000 do que nós pagamos.
Nem por isso eu fui na imprensa fazer estardalhaço, fazer circo e fazer um monte de sensacionalismo. Eu arregacei as minhas manguinhas como fiz em toda a minha vida. E trabalhei com toda a equipe, porque sempre vi que mesmo as pessoas que trabalharam merecem respeito. Porque algum motivo eles tinham para ter feito aqueles 10 milhões de financiamento. A diferença do meu governo é que nós fizemos um projeto para o esgoto sanitário também. E buscamos recursos a fundo perdido, Erickson. 13 milhões de reais sem precisar devolver um centavo para a União. Isto é competência. E buscar no outro lado da rua, na Caixa Econômica, 10 milhões de reais. E está comprometendo a prefeitura para os próximos 10 anos. Porque só em 2011 nós pagamos de juros, amortização e correção monetária, R$1 milhão aproximadamente. Vejam a situação. Caixa diminuindo, empresas fecharam, consequentemente reduziu fortemente a arrecadação do município. E o emprego dessa forma que eu citei para vocês e que eu disse para vocês aí. Eu citei só empregos com carteira assinada, que foi perdido. Considere cada emprego com carteira assinada mais um, pelo menos, que perdeu o emprego que não tinha carteira assinada, porque era prestador de serviço, porque era proprietário, porque era isso ou aquilo. Nós tínhamos uma legião imensa de desempregados no ano de 2009. Arregaçamos as mangas e assumimos a responsabilidade, porque era para aquilo que nós fomos eleitos. Sem culpar e sem fazer circo em lugar nenhum. Trabalhamos. A equipe que nos acompanhou sabe todas as dificuldades que passamos, todas as angústias, todos os problemas que enfrentamos. E há pouco, teve aqui o dono de uma empresa que realizou muitos bons serviços em Rio Negrinho, por nossa administração, mas que deixou de receber uma praça, porque a prefeitura não tem a certidão negativa do FGTS, presidente. Porque lá em 1999, os seletistas passaram para o Instituto de Previdência. E desde então, os trabalhadores temporários do poder público são contratados e não se recolhe FGTS. Um problema que vem lá de 1999, que uma fiscalização do Ministério do Trabalho veio em 2010, e a prefeitura hoje deve mais 3 milhões e pouco por FGTS, se as ações não forem contestadas e questionadas na Justiça Federal. E que o advogado da prefeitura está aqui, sabe do que eu estou falando. Por isso não veio parte do dinheiro do Badesc, que era para pavimentação de vias públicas. Por isso não veio a praça, que era dinheiro do Badesc, porque nós não temos a FGTS, a certidão negativa da FGTS. Não foi nem má vontade, nem ineficiência, foi simplesmente um problema que nasceu lá em 1999, que eu nem vereador era naquela época. Para ver como as coisas se arrastam, e aquilo que poderia ser tido como, deu esse problema aqui, ou aquele, é um problema que não é nosso. É de FGTS, que não foi criado por mim, e não sou eu o responsável por 98% daquela dívida. É a administração anterior. Como também é os 9 milhões e 900 do SAMAI, que vai comprometer o SAMAI pelos próximos 10 anos, que tem que pagar 1 milhão por ano de juros, contrapartida e amortização do capital financiado. Dos 13 milhões, nem um centavo vão ter que devolver.
Por isso que achei interessante a cobrança, senhor presidente, da empresa que tem que cobrar mesmo, para fazer um serviço correto e um serviço decente. E os engenheiros que estavam ali, estão hoje aqui, para fiscalizar a obra pública. Porque isso não é responsabilidade do prefeito. O prefeito não pode, por isso tem 9 vereadores, tem a comunidade, tem os secretários, para cobrar a execução das obras públicas. Porque esse é uma parte, lógico, ele como cidadão é responsável. Mas todos têm responsabilidade na questão das obras públicas. Então, quis colocar essa questão do FGTS exatamente para dizer, assim como o representante que fez aqui a auditoria, na época nós não tínhamos nem recursos para fazer auditoria, hoje está bem melhor já, vocês vejam que em 4 anos a cidade melhorou bastante. Porque hoje tem até recurso para isso, na época nós não tínhamos recursos para isso. Nós não tínhamos condições, por quê? Não chegava a sobrar o dinheiro, às vezes nem para pagar o empréstimo da Caixa Econômica, a contrapartida da prefeitura. E nós não poderíamos interromper o contrato, porque interrompesse o contrato, com certeza, eu não teria recebido os outros 13 milhões de reais, que nós recebemos pouco tempo depois. Só para justificar mais um dado, o hospital de Rio Negrinho estava quebrado. Estava falido com mais de 1.200.000 reais de dívidas. E por conta disso não poderia vir 1 centavo de governo federal ou estadual para o município. Nós compramos o hospital antigo, gente. Não foi porque era prioridade ou porque nós estávamos desbanjando dinheiro. Foi para cobrir, e daí queremos que faça boa utilidade para as professoras e professores do município Hospital Antigo. Porque depois que nós pagamos a dívida do hospital, com o repasse de 1.200.000 da parte antiga, o hospital recebeu mais 1.200.000 reais do governo do estado, do governo Raimundo Colombo. 700.000 reais no meio do ano passado e 300.000 no começo do ano passado. Vindo inclusive do deputado Mauro Mariani, o recurso daqueles 300.000, e do deputado Serafim Venzon, quase 800.000 reais para o hospital. Graças a isso, recebeu recursos federais, aliás, recursos estaduais. Então, as pessoas, às vezes, precisam entender o porquê das coisas, e não atirar pedra, e nem ficar fazendo julgamento precipitado. Esse é o grande objetivo de eu vir hoje aqui. É trazer a realidade dos fatos e colocar a comunidade com o respeito que as pessoas merecem e precisam. Porque nós precisamos ter esse respeito. O que aconteceu com as dívidas? Todo mundo viu que do ano passado para cá, de abril em diante, a arrecadação começou a cair, fruto da isenção da linha branca. Nós vivemos e dependemos dos repasses do FPM, dos repasses do ICMS, e com a suspensão da linha branca, ninguém mais recolhia IPI nos produtos. Com a suspensão dos IPI dos carros, poucos recursos começaram a retornar para o município, e a arrecadação, que deveria ser 10 ou 12 milhões acima, estava no patamar de 2009 ainda. Isso em 2012, com tudo que se avançou na cidade. Esse é o grande problema hoje. E da dívida que nós calculamos e levantamos em 2012, foi de 2.900.000 reais. Esse era o valor apurado dia 31 de dezembro, de dívida. Mas dívida, bem aplicado, os postos de saúde nós fizemos 4 praticamente. Escolas, foram feitas 4 escolas novas. O Frederico, o Lucinda, Selma, Cláudio Long,
e o Arnaldo, praticamente, foram escolas totalmente reestilizadas. A creche que foi entregue essa semana passada, recurso do governo federal de R$1.200.000. E aqui vai os valores que nós trouxemos para Rio Negrinho, nesses últimos 3 anos e 6 meses, mais ou menos. Porque os primeiros 6 meses não se podia fazer absolutamente nada. Foi bem falado aqui no início a respeito dos remédios. A farmácia básica e os postos estavam com estoque que durou até agora. Tanto é que a prefeitura nem precisou comprar remédio ainda. Porque nós deixamos, assim como deixamos material de limpeza em todas as escolas. Parte da merenda de janeiro, teve mais de 200 cúbicos de brita para ser colocado lá numa montanha de brita lá na garagem. Tudo isso ficou, porque agimos sempre com lisura e com transparência. E deixamos, quando nós assumimos o governo, o único projeto que existia na época era o projeto do esgoto sanitário, que era um financiamento de R$10 milhões e 7 milhões de contrapartida por parte do município. Ou seja, o projeto era uma bela de uma dívida que deveria ser paga. Os 19 milhões que eu disse no dia que entregamos as chaves da prefeitura, são esses. Faltava um saldo do financiamento do esgoto de R$8.600.000 para vir. E mais R$1.300.000 que estava na conta para o esgoto sanitário. R$2.400.000 para a regulação fundiária na Vista Alegre, dólar. A obra que está sendo feita lá, com esse dinheiro, com as calçadas, os asfaltos, e agora vem as casas, as praças, e o embelezamento da Vista Alegre, que tinha esgoto a céu aberto por toda a rua. Quem foi lá, se foi 4 anos depois, não reconhecia mais o bairro. E o dólar sabe o que eu estou falando. R$900 mil, que essas casas que o vereador Nicolete protocolou, que tem 14 casas para fazer, esses R$900 mil que falta vir, que tem que ter continuidade. R$643 mil que falta buscar no governo do estado pela municipalização do Aurora. Faltou vir R$643 mil, que é só ir buscar o recurso. 1.200.000 que faltou vir do saldo do Badesc, por conta da falta de negativo da FGTS, que vai ser asfaltada as ruas atrás da Rinemaco e a Luiz Schultz Filho na Vila Nova. Ruas que vão ser asfaltadas com esse 1.200.000 que está garantido, que é só fazer a obra e buscar o dinheiro. R$178 mil do posto no Cruzeiro. O posto que eu vi o Aldo muito bonito, esses dias numa fotografia, assinando a ordem de serviço, Aldo. O recurso que ficou em caixa do nosso governo, da nossa administração. R$137 mil de um projeto aqui no Paul Harris, por Rotary Club, que tem que fazer a obra, licitar e ir buscar no governo do estado. R$120 mil da Casa Lar, um projeto que do vereador Artêmio, que buscou o Altair Guide, que está à disposição fazer a obra e buscar. R$366 mil para o isolamento acústico do pavilhão, do deputado Mauro Mariani, que é só ir buscar o dinheiro, como ele mesmo falou. E mais R$245 mil de emenda do deputado Mauro Mariani para Fritz Klosterman asfaltar. Fizemos todo o projeto, toda a documentação, que agora é só ir buscar o dinheiro. Recurso para a ponte Norilda da Cruz, R$250 mil. Que o projeto está pronto, licitação está encaminhada, o convênio assinado, que é só buscar o recurso. Aqui vou colocar 2 valores que a prefeitura tem que ter disposição para ir buscar o recurso. Ora, se nós fizemos quase 50 ruas asfaltadas, eu lancei contribuição de melhorias R$1.728.000, ainda no segundo semestre do ano passado, que a prefeitura tem que ir buscar o recurso. Fazer como nós fizemos desde o primeiro momento da gestão, quando vendemos a folha, sim, para pagar
grande parte das despesas da prefeitura da época. 2.800.000 a prefeitura pagou de recursos próprios para a obra do esgoto sanitário. Esse dinheiro tem que voltar para a prefeitura. Vai voltar a hora que se cobrar o esgoto das pessoas, porque foi entregue para o SAMAI para ajudar o SAMAI a fazer essa importante obra para o município. E vai retornar para a prefeitura, esse dinheiro aqui pode retornar breve, rápido. E R$201.000 para a abertura da via no contorno sul, que faltou vir ainda, que é dinheiro assegurado do governo do estado. Tudo isso somado, são R$19 milhões com projetos prontos. E não é só o projeto, é o projeto, o convênio assinado, faltando apenas fazer a obra e buscar o recurso. As obras que foram entregues agora recentemente. O ginásio está praticamente pronto, falta pouca coisa para ser feito lá no Cerro Azul. Está coberto, falta pouco. Assim que liberar, provavelmente, o Badesc e os outros empréstimos vai poder continuar, porque lá a empresa recebeu o que tinha que receber e nós mandamos segurar um pouquinho, exatamente para fazer o equilíbrio de caixa. A creche na Quitandinha está em estágio adiantado. A creche na Morada do Sol está entregue. Recursos que o nosso governo buscou. Porque antes do nosso governo, me apontem o qual recurso veio do governo federal. Nada. Não veio nada de recursos. Nossa primeira atitude foi montar o departamento de projetos na prefeitura, para desenvolver projetos e fazer acontecer, para as pessoas serem beneficiadas em toda a cidade de Rio Negrinho. O esgoto sanitário a fundo perdido, as obras no Colônia Miranda, na Vista Alegre, todas vão continuar durante todo esse ano, porque não foram obras eleitoreiras, Dola. Foram obras que começou lá em 2009 o projeto, ou 2009 a aprovação, 2009 projeto, 2010 aprovação, 2011 empenho e iniciado as obras. Quando se faz planejamento, tem esse rito obrigatório. Se nós tivéssemos recebido a primeira fase lá em 2006, 2007, estava pronto. Talvez nos 2 primeiros anos, como vai estar agora pronto, nesses 2 primeiros e próximos anos, esses projetos importantes para o Rio Negrinho. Então nós fizemos um grande governo. Sobre as transferências de contas, digo de forma clara, a prefeitura não tem obrigação e nem prazo para fazer a devolução, porque é informativo contábil. Se nós fizemos isso é porque tinha motivo para ser feito. E o prefeito Alcide sabe muito bem o motivo para ser feito. Porque a COSIP, que foi aqui falado também foi sacado R$400 mil em 2008 e jogado para o caixa para pagar as despesas. Despesas para garantir cirurgia, despesas para garantir remédio, despesas para garantir a escola, o uniforme das crianças, despesas corriqueiras da administração pública. Todas as obras que estão aí, algumas pendentes de pagamento, mas todas as obras estão aí para mostrar para cada rionegrinhense, com seriedade, com transparência e com honestidade. Assim como vocês querem serem tratados sempre, com o respeito de todos. Então nós fizemos esse levantamento, porque nenhum centavo foi desperdiçado. Basta andar alguns minutos pela Vista Alegre e ver o que foi feito, pelo Pinheirinho e ver o que foi feito, pela Morada do Sol e ver o que foi feito, por todos os bairros e ver tudo o que nós fizemos. O que foi feito antes de nós com a agricultura familiar? Nada. Hoje tem feira. O que foi feito antes de nós do artesanato? Nada. Hoje tem artesanato. Os tradicionalistas, o Natal Encantado e tantos outros benefícios que foram feitos por todos os rionegrinhenses. Por isso, eu me orgulho
do governo que fizemos. Eu me orgulho de cada atitude que fizemos, presidente. Porque o que precisa para o parlamento, só mais um minuto, é olhar para frente. Fazer o que nós fizemos. É olhar para frente, resolver os problemas. Licitar remédio, em vez de dizer que a culpa foi do outro. Olhar Rio Negrinho para frente. Porque aí, nós vamos ter uma cidade que nós sonhamos. Porque eu tenho meus filhos aqui, eu tenho minha família aqui, e eu sei que nós precisamos fazer com que essa cidade cresça. Por isso fizemos tanto por Rio Negrinho em apenas 4 anos. E se alguém for um dia se pronunciar sobre qualquer coisa, como eu escutei outro dia sobre um terreno irregular, esse terreno aqui do centro cívico, até a minha gestão estava irregular. Aquela rua em frente aos bancos nem existia no cartório, e muito menos a Avenida dos Imigrantes. Nós regularizamos, como regularizamos o Industrial Norte com as empresas, e tantas outras coisas. Então, eu agradeço a todos por terem me ouvido, e digo sempre, tudo que foi feito com seriedade e com honestidade. Entrei no governo e saí de mãos limpas. E por isso, posso vir aqui hoje. E posso olhar para a face, para a fisionomia e para o rosto de cada cidadão dessa cidade. Porque tenho caráter e tenho seriedade. E se alguma coisa deixamos de fazer, somos seres humanos. Cometemos erros com certeza. Mas com absoluta certeza também, nosso governo foi governo de acerto. Porque a cidade hoje está muito, muito melhor da cidade que eu peguei. Basta olhar o índice de desemprego. Eu falei no início que quando eu assumi tinha 715 desempregados e a Rose está aqui, sabe que o CDL acompanha isso. Esses 2 meses do ano, graças ao trabalho nosso, ali atrás, já gerou 195 empregos na cidade de Rio Negrinho. Janeiro e fevereiro. E o secretário ainda não fez praticamente nada. Fruto do que nós plantamos lá atrás e estamos colhendo hoje. Parabéns, vereadores, obrigado, que a comunidade de Rio Negrinho possa sempre estar cobrando e nos cobrar. Nos cobrar sim, porque estamos prontos para responder tudo aquilo que tiver interesse e que estará do nosso alcance. E até fico à disposição para quem quiser fazer qualquer tipo de pergunta. Eu só quero dizer à comunidade que, assim como a prefeitura, ela veio aqui também, colocou toda a colocação que ela fez, o senhor prefeito, bem como os secretários fizeram dentro da Câmara, a Câmara também tomou essa posição também de deixar o ex-prefeito também colocar as coisas que ele tem em ordem. Não é nós, vereadores, nem o senhor prefeito, muito menos a comunidade, que vai julgar se houve dívida ou não houve dívida. Isso tem o Ministério Público que serve para isso. Né? Eu acho que a gente cedeu o direito para o ex-prefeito Osni, ele também tem esse direito, né, de se pronunciar perante a sociedade Rio Negrinho das acusações que foram feitas da administração 2009 e 2012. Eu acho que aqui, hoje, eu peço aos senhores vereadores, senhora vereadora, que hoje nessa casa aqui, a partir de hoje, se encerre essa novela da dívida da prefeitura. Eu acho que o que deu, até aqui deu, o prefeito atual veio aqui e se pronunciou, o ex-prefeito veio aqui e se pronunciou, e não cabe mais a nós, vereadores, daqui em diante, começar a falar novamente de dívidas da prefeitura. Eu acho que agora está na hora de Rio Negrinho tomar um rumo, começar a engrenar novamente, e, como eu já falei perante todos vocês, se tem alguma coisa errada, não é nós que vamos julgar, né? A gente deu esse direito de defesa ao prefeito, porque todo cidadão que é acusado, ele tem o direito de defesa. E como aqui dentro foi feito uma prestação de contas, e foi falado da ex-administração, a gente vê no direito do prefeito também, o ex-prefeito, vir aqui e se colocar da maneira que ele achar melhor. Eu pediria só ao senhor prefeito que, se pudesse, talvez, a gente deixar esse papel que o senhor tem em mãos, para a gente também
poder analisar o que o senhor falou aqui, né, porque tem muitos ali pedidos e coisas, que a presidência até gostaria, se o senhor pudesse, uma cópia, talvez, não esse, mas uma cópia, para que a gente buscasse tudo isso, que essas informações que o senhor deu, que muitas vezes os vereadores aqui não estão sabendo. Né? Senhor presidente, então, eu só quero parabenizar a vossa pessoa por este espaço que o senhor cedeu para que o ex-prefeito viesse aqui se manifestar. Aí está se mostrando uma Câmara que quer o bem da nossa cidade e que venha a ser cumprido aquilo que venha a ser falado aqui. Vamos acabar agora, tem dívida, não tem dívida, toda a população já viu em jornal, já viu em rádio, já teve a manifestação aqui, então vamos trabalhar, vamos tocar o barco para frente, o prefeito lá vai ter de se virar como pagar essas dívidas, se tem, então agora vamos trabalhar e vamos tentar tocar para frente a nossa cidade de Rio Negrinho. Mas quero parabenizar pelo espaço que o senhor cedeu, pelo ex-prefeito vir aqui colocar também. A gente cedeu como sede para qualquer cidadão, né, a tribuna, os vereadores há de ter acordo com a gente. Pelo senhor ter concedido de 10 minutos a mais. E alguns pedidos dos vereadores que também, da própria Liliana, que faz bancada do PMDB, para que estendesse mais alguns minutos ao ex-prefeito, para que pudesse explanar as suas colocações. Né. Eu quero dizer que a sessão realmente já se elevou do que manda o regimento interno, a gente cedeu esses vários minutos ao prefeito, ex-prefeito, e dizer que o senhor hoje teve aqui a liberdade de falar à população a sua defesa, e por isso que a gente, hoje, como presidente dessa casa, dá por encerrado. Espero que hoje aqui se encerre as contas da prefeitura. Foi falado em jornal, na imprensa, foi falado aqui dentro da Câmara, comentários, então eu peço que a partir do momento da próxima reunião, aqui nessa casa não se comente mais em dívidas e vão tocar o barco para frente. Eu acho que é dessa maneira que o Rio Negrinho vai crescer. Como eu disse, quem tem que tomar posição não é nós, se tem coisa errada ou não, quem vai decidir isso é o Ministério Público. Então, acho que ficou bem claro. Vereadores. Obrigado, vereador e vereador presidente. Valeu. Tá.